Bom dia, boa tarde, jovens estudantes do sétimo ano. Assim, Rangel, tudo bem com vocês? Espero que sim. A aula de hoje, Geografia, vai ser a sua revisão do nosso conteúdo que a gente viu ao longo desse período, certo? Então hoje nós vamos fazer uma síntese das nossas aulas anteriores. A primeira vai falando sobre lá os transportes e os meios de comunicação no Brasil. Então vamos lá. O transporte público no Brasil sempre foi alvo de muitas reclamações ao longo do tempo. Na maioria das vezes, as queixas referem-se ao fato de os veículos estarem sempre lotados, as condições ruins dos carros e a baixa qualidade de serviço prestado, a insatisfação da população com o transporte coletivo nas cidades brasileiras. No entanto, não é uma questão recente. Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em 2011 e 2012 revelaram um quadro negativo com avaliações classificadas como péssimo ou ruim, ultrapassando os 60%. Então veja, é histórico. Qualquer período em 2011 e 2012 ele volta 8 anos depois, 60% da população dizia que o ônibus a qualidade era péssima ou ruim. Traz para 2020. Pergunta como é o transporte público, público não, transporte coletivo privado de Teresina. Veja que houve uma mudança, mas não foi o adequado. Então a maioria vai estar quase no mesmo nível. Eu estou pegando Teresina como exemplo, mas você pega o Brasil, vai dar tudo isso. Agora, assinar a alternativa que indica um dos principais elementos responsáveis pelos problemas de transporte público no Brasil. A ausência de veículos particulares para a população, pelo contrário, esse é um dos grandes problemas, porque não tem um transporte de qualidade, então você tem um grande número de veículos particulares na cidade. Você vai poluir, vai gerar congestionamento, vai tomar espaço do transporte seria coletivo para um grande número e vai andar como? Uma pessoa, duas num carro, enquanto um ônibus ou um metrô levaria mais gente. Letra B, crescimento das cidades menor que a do campo. Pelo contrário, esses problemas só é gerado porque as cidades cresceram mais que o campo. Barateamento das passagens elevado à procura e diminuição de serviço. Passagens aumentaram, apesar de ter a procura ter aumentado. Mas ela não condiz, né? Isso dizer que barateou. A resposta é a letra D. Crescimento desordenado urbano sem acompanhamento e infraestrutura. Você vê uma cidade que cresce para a periferia, cria um conjunto habitacional, cria uma vila, cria um bairro, depois que todo mundo está alojado, é que vai vir a infraestrutura e que vai ser muito lenta. Aí a demora do transporte, bota um ônibus, demora, vai pegar um ônibus na periferia de feriado ou domingo. Por quê? Porque não houve um planejamento dizendo, vai morar X pessoas naquele local, tá? A necessidade de ônibus vai ser esse. Aí falta o transporte, mas falta a saúde, a educação, a segurança, tudo isso que nós já sabemos no nosso dia a dia da nossa cidade. 2. Em geral, o país com dimensões continentais encontra mais dificuldade em desenvolver uma logística eficiente, pois além de enfrentar as distâncias, há o desafio de se superar as diversidades climáticas e os obstáculos naturais. Nesse sentido, esses países precisam desenvolver políticas que visam a intensificação de seus modais e ampliação da tecnologia adequada. Modais nós já comentamos, não é isso? E você viu também na outra TV, e são aquelas áreas da onde é as bases das saídas, não é isso? Os locais de deslocamento dos meios de transporte. Pode ser um modais de trem, pode ser um modais de navio, de transporte coletivo, é ali onde se concentra a sua distribuição. Então, continental, nós estamos falando de país gigantesco. Pega o Brasil como exemplo. Então, o Brasil é um país continental, do norte a sul dá 4.300 e tantos quilômetros. Se for leste a oeste, vai dar praticamente a mesma coisa. Então, o ideal seria o rodoviário? Não. Rodoviário seria muito cansativo e lembrar que ele fala aqui, ó, dos fatores climáticos, da diversidade. Então, para a região amazônica, que é o clima equatorial, chove muito, tem muita lama, o asfalto não resistia muito tempo. O aéreo não é adequado, porque apesar dele ser rápido, mas ele é caro e outra coisa, ele seria para passageiro, mas para transporte, né, de matéria, né, de produtos, ele não seria adequado. Subterrâneo seria muito altíssimo custo, quase que inviável. O ideal seria um ferroviário. Por que o ferroviário? Se você faz uma linha ferroviária, ela aguenta 50 anos, 100 anos, sem você só fazendo a manutenção simples. Eu faço o rodoviário, ele com 6, 10 anos ele faz e acabar o asfalto, não é nem fazer manutenção. O ferroviário ele leva grande quantidade de pessoas e grande quantidade de carga. Então tu pega os grandes países, a China com trem, chamado trem-bala, que chega a 400, 500 km de velocidade. Você vai de um local ao outro num espaço curto de tempo. A Europa está fazendo isso. A Rússia já fez lá no século XIX, os Estados Unidos também. Então, o ideal seria o ferroviário, que se torna mais barato.
Aqui no rodoviário eu levo um caminhão com 30 toneladas, aqui eu levo um trem com 300 toneladas. Escolha a resposta mais correta para uma rede. O que é uma rede? Vamos para a letra D. A representação gráfica de um ou mais meios de transporte? Não. Uma rede é um conjunto. Aqui está falando um gráfico de um determinado. Um instrumento destinado à pesca artesanal? Não. Ali a rede de pesca é diferente. A rede aqui nós estamos falando de uma integração, tanto no aspecto de transporte. Fala rede de transporte Teresina. Então eu tenho os terminais, é isso, dos bairros, que direciona para o centro. Então ali é uma rede, um emaranhado de linhas. Seria a letra B, o conjunto das vias de comunicação numa dada região. Então eu pego a rede telefônica, ou seja, é o emaranhado de fio que faz esse conjunto de interligação. A rede de infovia, aí eu utilizo o que? A fibra ótica, eu vou utilizar o satélite, nós vamos utilizar as antenas, os celulares. Então é o conjunto de tudo. Então nós falamos a rede elétrica Teresina. Então você pega esse emaranhado de fio composto, interligando uma região a outra. 4. O desenvolvimento industrial brasileiro ocorreu de forma desigual nas diferentes regiões do Brasil, pois houve uma concentração de atividade industrial, particularmente nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Dentre outras razões, explica esse fator. Qual foi o motivo? Formação de mercado externo na região sudeste? Não. Se foi na região sudeste, o mercado seria interno. Então não foi isso aqui. Letra C. O domínio da mineração em São Paulo e a fundação das casas de exportação tinha como objetivo abastecer o mercado de produtos nacionais? Não. São Paulo, no período, era o café-cultura. A mineração foi a atividade econômica anterior e se desenvolveu mais em Minas Gerais. Aqui foi a letra B, o domínio da café-cultura no sudeste, subsequente acumulação de capital e a imigração estrangeira que se dirigiu para a região. Ou seja, São Paulo, o Brasil vivia de ciclo econômico. Então, o último ciclo antes da industrialização foi o ciclo da cafeicultura, desenvolveu mais na região sudeste. São Paulo, principalmente, Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. Então, eles tinham infraestrutura, porque esse café era voltado para o mercado externo, para exportar. Então, eles precisavam da ferrovia, nós acabamos de falar, da onde? Do interior, a ferrovia, para levar grande quantidade de café até o porto, que são o modal. Olha o modal aí da ferrovia interligando o porto. Aí chegava no porto, no oceano, né, isso lá em Santos, embarcava essa mercadoria para a Europa. Então ele já criou essa infraestrutura, tá certo? E o capital, que era o lucro que ele tinha com o café. E a imigração do europeu, que veio para o Brasil, crise na Europa. Na Europa ele já conhecia o processo de industrialização, porque ele já trabalhava nele. Então foi o que ocorreu. Eles migraram para cá, já é uma mão de obra qualificada. Então são esses três fatores que fizeram que tivesse uma concentração industrial no Brasil, partindo da região sudeste. Assinale a alternativa que melhor caracteriza o atual momento da atividade industrial do Brasil. Lembrar, geografia ela é muito dinâmica, ela muda. Às vezes eu estou falando de um momento atual do Brasil na questão e ele está me referindo a 4, 5 anos atrás. Nós sabemos que ele muda constantemente. Então, a partir desse ano, houve uma mudança radical em decorrência da Covid, em todos os aspectos. E dentro da atividade industrial, ela vai ter um impacto enorme. Por isso que nós estamos vendo, né, todos os países criando alguma taxa, algum benefício para a população, que a indústria parou. Então vamos lá. Letra A. Investimentos nacionais e predomínio de empresas estatais? Não. O Brasil sempre foi com investimento internacional, com capital estrangeiro. E lá na década de 60, né, houve um investimento de capital nacional e com empresas estatais criadas pelo Estado. Mas desde a década de 90 que é o contrário. O Estado deixa de investir, vende suas empresas, as empresas se tornam privadas e é o capital estrangeiro. Letra C. Instalação de indústria em regiões densamente urbanizadas e concentração da mão de obra. Atualmente o que a gente viu foi o oposto. Essa indústria começa a sair da região densamente urbanizada pelos vários problemas que existem lá, congestionamento, falta de infraestrutura. Acabamos de falar da questão sobre meio de transporte para esse trabalhador chegar ao trabalho, ao mesmo tempo a indústria que produz o produto poder entregar seu produto, porque esse modal é atrofiado. Letra D. Predomínio de fábrica tecnológica de origem brasileira com evasão de capital externo? Pelo contrário. A fábrica moderna, sabe que nós chamamos de tecnopolo, elas sempre são estrangeiras. O Brasil nunca investiu isso aqui. Por isso nós estamos atrasados dentro do sistema de atividades econômicas. Seria a letra D, investimento estrangeiro e desconcentração industrial. Então, investimento estrangeiro que está aqui. Olha os chineses aí na área do primário, na área da exploração de minério de ferro, produção de soja, de produtos que eles necessitam. Mas pega o meio de telefone. Acabamos de falar aqui de rede, né, de infovia.
Então pega os telefones, investimento estrangeiro. Você pega o caso da TIM. A TIM é uma empresa que é italiana. Tu pega a Claro era uma empresa que era da Espanha, agora passou para a empresa do México. Tu pega a Vivo é da Espanha. Então, investimentos são que estrangeiros. Nós estamos tendo uma desconcentração. Essa indústria começa a sair do Sudeste, começa a espalhar, mesmo que gradativamente, mas já começa a ir saindo gradativamente no aspecto local ali, ó, perto dos grandes centros. Então, vai para o interior de São Paulo, chegou agora o Mato Grosso, no litoral do Nordeste já tem um pouco de indústria, especificamente se você falar Pernambuco, a Bahia e Ceará, e na região norte com a Zona Franca de Manaus. Sim. Observe o mapa do Brasil, distribuição espacial da indústria no Brasil. Então tá aqui, lembra que nós falamos lá que nós poderíamos fazer uma leitura como um texto? Então o mapa aqui mostra quem? Ah, professor, não sei o que quer dizer esse pontinho. Lê o título, o que é que o título está dizendo? Distribuição espacial da indústria no Brasil. Ah, professor, mas sempre foi assim? Não, olha o ano, 2009. Então nós já estamos com 11 anos, então essa desconcentração já foi maior. Olha o Sudeste aqui, a concentração, ela começa a se espalhar. Ah, mas como é que eu vou saber a maior quantidade? Eu vou para a legenda, está aqui a quantidade. Eu quero saber a escala desse mapa, eu vou para cá. Eu quero saber quem produziu o mapa, eu vou ver lá quem foi que fez, o IBGE. Então nós fazemos uma leitura de um texto todinho, ó, só com os elementos cartográficos. Então vamos lá para as alternativas. Assinale a alternativa que indica corretamente as causas para a atual disposição da indústria apresentada no mapa. Ou seja, o que é que a indústria estava aqui e ela começou a sair. Desenvolvimento industrial texto na região nordeste do século XIX? Não. Nós estamos aqui falando do século 2019, aqui 2009, não é isso? E aqui ele está falando do século XIX, 1900. Então não é isso. A indústria têxtil é da primeira revolução industrial. Nós já estamos na terceira e chega entrando na quarta. Letra C. Guerra fiscal brasileira que beneficiou os investidores da região sul do Brasil. A guerra fiscal era alguns estados dando incentivo para as indústrias se instalarem. Eu dou terreno, eu te faço um empréstimo para você construir a fábrica, eu tinha um bocado de imposto que você ia pagar. Normalmente isso ocorreu aonde? No Nordeste e parte do Centro-Oeste. E aqui na região norte, para atrair essas indústrias para cá, mas não do sul. Resistente da região centro-oeste do Brasil, que se recusou a passar pela industrialização sucessiva? Não. Centro-oeste é uma das últimas regiões, não é isso? Junto com a região norte. Mas, ultimamente, ó, veja que o Mato Grosso e Mato Grosso Sul, Rato e Goiás já está tendo uma grande quantidade de indústria. Então, a resposta é a letra B. Herança das infraestruturas geradas pelo café na política industrial do Brasil durante o século XX. Então, no século XIX começa a lei, no século XX houve a concentração nessa região aqui. E 7. Os domínios morfoclimáticos do Brasil são classificados em 7. Então, saímos do processo de urbanização e industrialização. Agora nós vamos falar dos domínios morfoclimáticos, que foi o nosso último conteúdo. Os domínios morfoclimáticos do Brasil são classificados em 7. Nós temos domínio de floresta, sim. Veja a floresta amazônica, a floresta dos mares e morro, como comentou. Domínio das formações vegetais naturais herbácea e arbustiva. Herbácea, nós estamos falando daquela graminha, nós falando dos campos, não é isso? Um pouco no norte e no sul. Arbustiva, nós falando da vegetação de Ratinga, então existe no Brasil. Faixa de transição, sim. Pantanal Amor, faixa de transição do mundo, alagadiça, que nós já falamos, e lá vai ter parte da Amazônia e tem parte do Cerrado. E nós falamos também aqui pra gente da Mata dos Cocais, que é uma transição em a floresta equatorial amazônica úmida, o cerrado que vem do centro do país e a vegetação de caatinga seca que vem do Nordeste. O que nós não temos são um domínio desértico de transição. O Brasil tem a vegetação, tem a área do semiárido, mas está dizendo semi antes do deserto, mas não temos deserto. Oitavo, corresponde às áreas de passagem de um domínio morfoclimático para um outro. Nessas áreas, as características de um domínio se confundem com a dos outros. Por exemplo, entre o domínio do Cerrado e o domínio da Amazônia. Mistura-se elementos tanto de um quanto do outro. Ele está tratando de quê? De mistura climática? Não. Nós estamos falando de morfoclimático. Estamos falando aqui da vegetação, principalmente, mas na forma do relevo, não é isso? Domínio mediano, não. Divisão morfológica, estou falando na forma do relevo especificamente, não de regiões, não é isso? Morfoclimático. Divisão climática é específica do clima. Estamos falando de faixa de transição. Acabei de falar que ele fala aqui da Amazônia e fala do Cerrado, que é quem? A casa aqui da Mata dos Cocais. Você está aqui em Teresina, você tem vegetação típica do Cerrado, você tem vegetação típica da floresta amazônica e você tem também a vegetação de Caatinga. E agora nós vamos para a oitava, para a nona, que diz: leia.
O impacto ambiental deve ser entendido como resultado de ações que modificam o ambiente, podendo produzir dano muitas vezes irreversível e verdadeiro. O impacto é quando eu chego, eu modifico aquele meio e às vezes é irreversível. Eu faço um desmatamento grande, eu uso muito agrotóxico e não consegue, se reestruturar novamente. 2. O avanço dos projetos agropecuários causa desmatamento e queimada com graves consequências para a floresta e a fauna, além de erosão do solo e aceramento dos invernadeiros. Eu trago agropecuária, agricultura pecuária em grandes áreas, então é latifúndio, eu vou ter um grande desmatamento, eu vou queimar. Quando eu faço esse desmatamento e queimo, o que é que vai ocorrer? A flora e a fauna, ou seja, a vegetação e os animais vão sofrer, porque eu tirei o habitat natural dele. A área onde ficavam os animais, ele foi queimado. A água, que era em grande abundância, quando eu queimo a vegetação, não tem a proteção, ela começa a secar. O solo, ele é pisoteado pelo gado e pelas máquinas, ele vai se compactando, o que é que vai ocorrendo? Ele não se torna mais adequado para a floresta. E se eu tirar a vegetação ciliar, que são das margens dos rios, a areia vem com a chuva, bate e vai assoreando, vai fechando os rios. 3. A construção de grandes usinas hidrelétricas causa inundação de várias áreas de floresta, de vilas, cidades, além de terras verdadeiras. Quando eu faço uma barragem, eu vou fazer uma intervenção no rio. Faço uma barragem grande, não deixa a água passar. Mas eu vou ter que fazer o que? O acúmulo dessa água. Então, eu crio uma barragem. Então, às vezes, eu faço um lago com 100 quilômetros de extensão, às vezes até maior. E tem local que ele chega a 30 metros de profundidade. Então, ele vai cobrir toda a flora que está ali. A fauna que não conseguir migrar, fugir também vai morrer. E as cidades pequenas que tem vai ser inundada e mexe com todas as cidades e vira ao redor dele. Então aqui a nós todas estão corretas, que é gerado pelo impacto ambiental. Essa é a nossa questão, espero que vocês tenham entendido direitinho e até a próxima aula.